Adora pessoas e é por elas e para elas que trabalha todos os dias. Das 9 às 6, o foco são os jovens, onde é psicóloga numa escola profissional. Depois deste horário, veste as cores da Pertencer, associação que fundou em 2019 e onde é presidente da direção. A primeira experiência no voluntariado começou há 15 anos e nunca mais parou. Formou-se em Psicologia no ISCTE e é mestre em Psicologia Comunitária. Acredita que o amor é o motor do mundo e que são as relações que verdadeiramente mudam as pessoas. É esta, na verdade, a missão da Pertencer e do seu principal projeto, Pertencer Contigo, o de criar relações e escutar as pessoas que vivem nas ruas de Lisboa. A ajuda a pessoas em situação de exclusão e vulnerabilidade social existe, mas é uma realidade paralela, que está escondida para lá do nosso olhar. Muitas vezes não vemos, muitas vezes preferimos até nem ver. E por isso, hoje tenho comigo Joana Teixeira, fundadora da Pertencer, para nos mostrar a sua visão sobre este mundo. Olá Joana, bem-vinda. Bem-vinda ao Pode Entrar. Olá, obrigada. Vamos começar por conhecer a sua Lisboa. Em que zona nasceu, cresceu? Então, eu nasci em São Domingos de Benfica, na Cruz Vermelha, e vivi em Benfica, nessa altura. Depois de passar 6 anos, fui para Orieiro e voltei para Benfica a seguir. Portanto, onde continuo até agora. Por isso, sempre vivi em Lisboa e maioritariamente na zona de Benfica. E que bairros mais a marcaram em toda a sua infância? Bom, Lisboa de facto é a minha casa, não é? Onde eu vivi sempre. E, portanto, Benfica foi o sítio onde passei a minha infância e estudei depois, mais tarde, no secundário, mesmo morando em Benfica, estudei em Alvalade. Portanto, onde a maior parte das minhas amigas na altura vivia e onde eu passava muito tempo. Portanto, Alvalade, Avenida da Igreja, Avenida de Roma foram sítios onde eu passei muitas tardes e onde fui muito feliz também. Sendo que as zonas que mais me marcam da cidade, fora Alvalade, onde passei de facto uma parte significativa da minha adolescência, são a zona da Baixa, a zona de Santa Apolónia. Foram sítios onde eu cresci muito, onde passei também muitas noites, porque faço voluntariado desde muito cedo e, portanto, são zonas que me dizem muito, que são muito significativas para mim, para além de que eu adoro, de facto, Lisboa e são os sítios mais pitorescos. E era isso que eu ia perguntar, o que é que gosta mais na cidade? O mês de junho. O mês de junho para mim é mágico. Portanto, todo o espaço, gosto muito de passear em Lisboa, de ser turista em Lisboa. Nós muitas vezes não conhecemos a nossa cidade e eu também não a conheço a 100%, obviamente. Descubro sempre coisas novas quando passeio nas ruas. Gosto muito de passear na Baixa, gosto da zona ribeirinha, acho fantástica, acho que nós conseguimos ter ali um espaço e uma qualidade de vida quando conseguimos usufruir desse espaço, que é muito, muito bom, porque nós, na verdade, vivemos em prédios, não é? E muitas vezes em casas pequenas, e depois podermos ter esta possibilidade de ir à zona ribeirinha, de passear, de andar de bicicleta, de andar de trotinete, de fazer piqueniques nos parques da cidade, é fantástico. E algo que temos sentido agora, a vontade de voltar à rua, de estar, de sentir os parques, sentir a rua precisamente. Sim. Mas nesta altura do Santo, o que é que não dispensa? Porquê é que é tão importante? Porque acho que Lisboa ganha uma vida nova. Acho que tudo é festa, tudo é ânimo. Acabo por ter uma visão de Lisboa um bocadinho diferente, porque sempre fiz voluntariado à noite. E eu acho que Lisboa à noite é diferente. É outra Lisboa. Não é Lisboa quando nós vamos à Baixa passear ou às compras. Não é diferente. As pessoas são diferentes, o ambiente é diferente e são duas Lisboas. E eu gosto das duas. Eu gosto muito das duas. É interessante. Depois, junho é sempre algo muito diferente. Eu sempre que vejo turistas em junho, nos Santos Populares, nas festas, penso que sorte, quem me dera ir a algum país e encontrar uma festa assim. Porque acho que de facto tudo é festa. Nós conseguimos usufruir da nossa cidade em sítios onde, por exemplo, eu não vou muito e em junho faço todo este roteiro de ir a vários sítios, à Bica, à Graça, sítios onde eu não costumo ir sempre, à Alfama, claro, à Moraria, que são muito representativos de Lisboa, não é? E muito típicos, bairros muito típicos lisboetas e que acabo por usufruir mais em junho, por ter, se calhar, mais essa disponibilidade de ter sempre crescido assim, em junho vamos aqui, vamos ali, vamos acolá.
e acabo por ter mais esse contacto com esses sítios. E estamos sempre felizes, não é? Parece que todas as razões E é verão. são razões para estar felizes, e é verão. Mas precisamente onde tocava nisso é um tema interessante e que queríamos falar hoje, de conhecer esta realidade de Lisboa dia, Lisboa noite. Portanto, começou a fazer voluntariado na rua aos 16 anos, não é? E contacta com esta realidade já há cerca de 15 anos. Como é que começou este bichinho por querer ajudar? Eu não sei bem, na verdade. Ou seja, eu sempre vivi em Lisboa, não é? Como tinha dito. E sempre tive muito contacto com esta situação, com pessoas em situação de sem-abrigo, com pessoas na rua, com pessoas que pediam dinheiro, com pessoas que dormiam na rua, e sempre vi, porque a andar de carro, a passear, sempre vi que havia pessoas que de facto tinham mais dificuldades. Mais que isso, eu quando depois mudei para um prédio no Arieiro, e exatamente por baixo do meu prédio havia assim, um terreno onde tinha um bairro de barracas. Na altura ainda existia os bairros de barracas em Lisboa. E eu chegava da escola, vinha numa carrinha da escola, a minha avó ia-me buscar à porta, e depois via que alguns meninos iam para baixo, não da minha escola, mas alguns meninos iam para baixo, faziam aquele caminho para baixo, e eu vinha para o meu prédio, e às vezes perguntava à minha mãe porquê que eles iam ali para baixo, porque eu percebia que não havia, que eram barracas, que não havia de facto condições. E a minha mãe explicava-me que era um bairro de pessoas que não tinham muitas possibilidades financeiras, etc. E eu perguntava se podia ir lá abaixo, para perceber, para conhecer, para ver se podia ajudar de alguma maneira. Eu era muito pequena. E a minha mãe dizia-me que não, nem pensar, nunca, tu nunca vais lá para baixo. Eu, ok. E sempre fiquei com este bichinho de que havia pessoas que de facto tinham muito menos, que eu tinha tido muita sorte na vida. E eu era pequena nessa altura, mas continuo a pensar assim. Eu acredito que isto é tudo um bocadinho aleatório. Aliás, não acredito em nada, na verdade. Acho que nós nascemos de forma aleatória, e tive muita sorte onde nasci. Nasci numa família com muito amor, com bastante estabilidade emocional e financeira. Uma família funcional, dentro daquilo que são as famílias funcionais, que nós podemos dizer funcionais, e pensava que havia pessoas que de facto não tinham essa sorte, e se eu tinha, então deveria fazer alguma coisa pelas pessoas que não tinham. E pensava nisto muitas vezes, e principalmente a questão do dormir na rua era uma coisa que me intrigava muito, porque eu era uma pessoa que tinha esta sorte e tinha que fazer alguma coisa pelas outras pessoas, e não sabia bem o que é que podia fazer. E entretanto percebi aos 15 que havia pessoas que distribuíam coisas na rua, que iam ajudar as pessoas. Então pedi à minha mãe para ela me deixar ir. E a minha mãe dizia que não, que a minha mãe está um bocadinho, agora já não está, mas estava um bocadinho longe deste mundo e destas situações. E pedia-lhe, mãe, deixa-me lá ir e não sei o quê, eu vou-me tentar inscrever. E ela dizia, nem penses, não vais para lá, tu és muito pequena, não vais para lá. Quando fores maior, quando cresceres, depois logo vemos e vais fazer isso, agora não. E insistindo com esta conversa, até que houve um dia que tive esta conversa e estavam presentes duas amigas da minha mãe, muito próximas, que faziam uma vez por mês, iam distribuir alimentação e roupa numa associação. E eu continuei a insistir com esta conversa, e elas diziam para a minha mãe, vá lá, deixa lá a miúda ir, olha, não te preocupes, ela vem connosco, nós vimos buscá-la e vamos pô-la, não te preocupes com isso. E eu, vá lá. E ela lá me deixou ir com elas. E foi assim que começou. Fui um mês para ver, depois fui o outro mês, depois fui ficando. Entretanto, essa equipa acabou até por se extinguir, e eu integrei outra na mesma associação. Depois comecei a ir para outras associações, já fazia de 15 em 15 dias, e também naquele mês. E depois outros projetos que comecei a ir, como jantares comunitários e festas de Natal. E depois fui-me envolvendo cada vez mais nesta área e nunca mais saí, nunca mais deixei de fazer voluntariado. E em 2018, depois de um caminho em algumas associações, portanto, nasce a Pertencer. Exatamente, 3 de outubro de 2018. Porquê? O que é a Pertencer e porquê a Pertencer? A Pertencer foi criada por um grupo de pessoas que já tinha na altura alguma experiência de intervenção social, pessoas que nos conhecíamos, é um grupo que se conhecia e que já tinha trabalhado junto, quer em contexto profissional, quer em contexto de voluntariado, e que considerámos, ao perceber e estar cada vez mais neste meio, que as respostas dadas muitas vezes não abrangiam toda a gente e não eram tão humanizadas e direcionadas como nós acreditávamos que deveriam ser. E portanto foi este o mote e foi esta a ideia para criar a Pertencer, com o objetivo de facto de trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social,
e de fazer algo diferente que nós consideramos que poderia ser mais eficaz. Tendo em conta as lacunas que vocês identificaram, o que é que a Pertencer faz hoje em dia? Qual é que é o vosso trabalho? O que é que vocês lutam para conseguir, no fundo? A nossa missão é promover a dignidade e o sentimento de pertença das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Para isto nós temos alguns projetos. Temos um projeto que está suspenso agora, não é? Porque depois tivemos que nos reinventar, entretanto, que é um projeto para pessoas idosas de envelhecimento ativo, portanto, que é o Pertencer em Jogo, que trata de trabalhar uma modalidade que é o Walking Football, que é futebol adaptado a pessoas com mais de 65 anos. Portanto, tem regras próprias, é uma modalidade que nasceu, ou seja, está muito em voga na Europa do Norte, e nós estamos a tentar, já algumas equipas cá em Portugal e em Lisboa, e nós estamos a tentar disseminar um bocadinho essa modalidade, porque com outra perspectiva não só do desporto, que sabemos que é fantástico para tudo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a saúde física e mental, mas também dinamizar os espaços, por exemplo, lares, centros de dia. Há pessoas que jogam, e isso é importante porque têm os treinos, têm um acompanhamento de saúde, um acompanhamento social, mas as outras pessoas que não treinam, que estão inseridas nessa resposta, poderem também ter acompanhamento ao nível por exemplo, de fazer as claques, de fazer cartazes, de acompanhar as equipas e, portanto, dar uma nova vida a estas respostas. Era isto que nós pretendíamos. O projeto, obviamente, está suspenso neste momento. Vamos ver como é que vai ser no futuro. Mas uma grande parte daquilo que vocês fazem atualmente tem a ver também com o apoio a pessoas sem abrigo, não é? Exatamente. O projeto que temos ativo neste momento, com mais expressão e com mais número de voluntários e com mais desenvolvimento, é o projeto Pertencer Contigo. E o projeto Pertencer Contigo é, de facto, um projeto para pessoas em situação de sem-abrigo. E o nosso objetivo neste projeto é promover a dignidade das pessoas e a sua inclusão de alguma forma na sociedade. O que é que nós fazemos, basicamente? Nós vamos para a rua de 15 em 15 dias, um grupo de voluntários, todos selecionados e com formação, dada por nós. Vamos para a rua conversar com pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Isto porque nós acreditamos que, isto é uma frase muito emblemática para nós, que um sorriso pode ser muito mais que um sorriso e pode de facto fazer a diferença na vida das pessoas. E posto isto, nós sabemos da realidade de Lisboa que há bastante distribuição alimentar, há distribuição de roupa, há sítios específicos onde há respostas para essas necessidades, mas acreditamos ou percebemos que existe uma necessidade das pessoas não se sentirem sozinhas. As pessoas na rua estão muito sozinhas. E o facto de nós irmos disponíveis para conversar com as pessoas faz com que elas se sintam mais parte daquilo que é esta sociedade. Isto porque as pessoas que estão em situação de sem-abrigo muitas vezes se sentem completamente outsiders, não é? Aliás, nós fazemos também sentir isso, temos um papel importante na sociedade nesse sentimento, e muitas vezes ninguém conversa com elas, porque nós vemos um bocadinho em espelho e, portanto, temos sempre medo que aquilo nos possa acontecer a nós e nunca vai acontecer, e as pessoas em situação de sem-abrigo são um grupo à parte e, portanto, para quê? E isto faz com que as pessoas estejam num isolamento muitas vezes gigantesco. Portanto, o nosso objetivo é poder conversar com as pessoas para podermos criar uma relação de confiança e poder permitir que as pessoas, quando precisem de alguma ajuda ou quando estejam preparadas para mudar algo na sua vida e queiram fazê-lo, tenham a quem recorrer, a alguém em quem confiam. E só se confiarmos nas pessoas é que nós vamos recorrer caso necessitemos. Porque senão, mesmo que haja sítios específicos para ir, muitas vezes nós não vamos porque não estamos à vontade para isso. Interessante. Ou seja, o que a Joana acaba por dizer é que não há, quer dizer, há sempre, não é? Mas de uma forma geral é relativamente mais fácil colmatar a falta de comida e é mais generalizadamente distribuída, mas o acompanhamento, a conversa, o cuidado e a atenção é que existe em falta e é isso que vocês precisamente trabalham. Exatamente. Vocês são quantos voluntários neste momento? Neste momento somos um grupo de 20 voluntários e voluntárias.
e precisamos, obviamente, de mais pessoas sempre para podermos abranger mais zonas da cidade. Porquê é que o tema das pessoas em situação de sem-abrigo é um tema fraturante da sociedade? Ou seja, o que é que isto diz sobre a nossa sociedade, sobre a nossa cidade? Isso, de facto, é uma grande pergunta. Eu penso nestas coisas assim há algum tempo e, portanto, também posso ter uma perspectiva mais enviesada, ou menos, por ouvir várias perspectivas diferentes. O tema das pessoas em situação de sem-abrigo, para já, só também dar este apontamento, porque é que estamos aqui a dizer pessoas em situação de sem-abrigo vezes sem conta, e não dizemos os sem-abrigo, porque é um bocadinho mais fácil. É porque ninguém é sem-abrigo, e isto é uma luta já desde há muito tempo, que eu espero um dia ganhar, e tenho vindo a ganhar, temos tido várias vitórias neste tema, que é, ninguém é sem-abrigo. Não faz parte da identidade das pessoas, não faz parte da personalidade das pessoas. E quando nós dizemos que alguém é alguma coisa, estamos a defini-lo assim. E as pessoas não são sem abrigo, as pessoas estão sem abrigo. Porque eu não sou T2, nem T3. Isso não me define, não diz nada sobre mim. Mas ser sem abrigo diz, porque quando nós dizemos o sem abrigo, nós estamos a pôr aquela pessoa num grupo homogéneo, num grupo à parte, com uma série de características associadas que são maioritariamente más e que estão num patamar diferente do nosso. Isso é útil para nós, porque fazemos aqui uma diferenciação e faz-nos acreditar que nós não vamos chegar a essa situação, que é uma situação limite de vulnerabilidade. Mas a verdade é que as pessoas não são sem-abrigo, as pessoas estão naquela situação. E ao nós dizermos pessoas em situação de sem-abrigo, nós vamos olhar para este fenómeno, para estas pessoas como pessoas, muito importante esta palavra, são pessoas exatamente iguais a nós, que estão numa situação diferente. E, portanto, ao dizermos isto, nós estamos a dizer que são pessoas e que isto é situacional. Portanto, que pode ser alterado. E pode parecer um preciosismo, mas, de facto, a forma como nós olhamos para este fenómeno e para estas pessoas altera. Altera para nós e altera para as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, esta luta de dizer, não, mas digam aos vossos amigos, digam à vossa família que não são sem-abrigo. Porque ninguém é. As pessoas estão. E, portanto, vamos fazer este esforço de dizer pessoa em situação de sem-abrigo, que demora mais e é maior, mas que muda tudo para quem olha para este fenómeno. E posto isto, esta parte, de facto, eu acredito que seja exatamente isso. Estar em situação de sem-abrigo, estar na rua, é o extremo da vulnerabilidade social e talvez emocional, dependendo dos casos, porque é chegar quase ao fim da linha. À partida já esgotei todas as minhas hipóteses de ajuda, familiar, suporte social, talvez até instituições, e estou na rua, desamparado. E esta imagem, para qualquer ser humano que seja minimamente sensível ao outro, é muito dura. E nós não nos queremos deparar com isso. Portanto, aquilo que nós fazemos, de facto, inconscientemente, é evitar este olhar em espelho que eu falava há pouco. Portanto, se eu posso ficar naquela situação, não, eu não posso. Porque aquela pessoa certamente, e às vezes existe até uma culpabilização das pessoas, inconsciente, mesmo sem formular isto na nossa cabeça, de que não, aquela pessoa deve ter feito alguma coisa para estar ali. Porque esta é uma situação que eu não poderia passar. E as próprias pessoas que estão em situação de sem-abrigo sentiam isto anteriormente. E, portanto, quanto menos nós olharmos, menos nos deparamos com esse... Claro, menos vemos. Menos vemos e menos nos sentimos mal, não é? Sentimos-nos menos vezes mal com este impacto que tem ver um ser humano na rua a pedir dinheiro, ou a não pedir, ou a dormir sem cobertor, ou com cobertor, ou com papelão. E isto acontece. Por exemplo, eu uma vez fui viajar, há muitos anos atrás, fui viajar para Londres com um grupo de amigos. E ao fim do segundo dia, no fim da segunda noite, aliás, chegámos a casa e eu disse-lhes, bolas, vocês já viram a quantidade de pessoas que está na rua? E eles disseram, não. Não vi quase ninguém. Eu disse, não, estão a brincar. Havia um senhor exatamente à porta do nosso prédio. Tinha um supermercado ao lado e o senhor estava à porta. E era diferente daqui de Lisboa, porque as pessoas maioritariamente estavam no seu sítio e tinham um copo, estavam a ler, ou não pediam ativamente, mas tinham sempre um copo onde as pessoas podiam deixar algumas moedas. Mas eram muitas pessoas que estavam na rua. E era inverno. E havia muita gente na rua. E nenhum deles viu. E no dia a seguir, uma amiga minha veio ter comigo e disse, tinhas toda a razão. Há imensas pessoas na rua.
Portanto, a questão é que nós de facto não olhamos, não temos essa... É muito duro para nós e nós evitamos. Sim, exatamente. Era interessante perceber precisamente neste sentido, e eu própria tenho muitas vezes dúvidas em relação a este tema, associativismo, apoios, voluntariado. Várias vezes sentimos que estamos mal organizados, que até existem voluntários e resposta em Lisboa, pessoas que querem ajudar, mas que a ajuda acaba por não ser eficiente e podia ser melhor se os grupos fossem mais organizados, melhor comunicação, melhor gestão. Ou seja, gostava que a Joana me ajudasse a entender, ou nos ajudasse a entender, como é que é, e nomeadamente a cidade de Lisboa, em relação a este tema. O que é que há e o que é que não há e quem é que são os nossos intervenientes, na verdade, ou seja, entre entidades públicas e entre grupos privados. Eu não lhes chamaria privado, não é? Portanto, a pertencer será uma IPSS. Qual é que é o panorama? Quem é que faz o quê? Bom, isso estava quase uma formação, mas eu vou tentar resumir, porque de facto a cidade de Lisboa em específico tem bastante trabalho nesta área. Vamos se calhar então começar pela organização geral da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa tem um NUPISA, que é um Núcleo de Planeamento e Intervenção para a Pessoa Sem Abrigo. É como se fosse um núcleo onde estão as associações que têm trabalho técnico com pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, tem representantes de todas as instituições e tem também representantes de outras instituições que têm ligação a esta área, como a PSP, a Segurança Social. Portanto, o NUPISA tem em si muitas instituições. O NUPISA é coordenado, tem 3 anos de coordenação e tem uma coordenação tripartida entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Instituto de Segurança Social. Dentro do NUPISA existe ainda a UAPSA, e a UAPSA é a Unidade de Atendimento para a Pessoa Sem Abrigo. A UAPSA é o sítio onde as pessoas, em situação de emergência, ou quando depois já são acompanhadas identificadas nesta situação, vão para ter atendimento técnico. O que é que isto significa? Significa que existe uma entidade em Lisboa que é o gestor de caso. E o gestor de caso é como se fosse o médico de família. Ou seja, é o técnico social responsável pelo caso daquela pessoa. Portanto, em resumo, eu estou em situação de sem-abrigo. Vou até ao APSA, a unidade de emergência, e lá sou atendido. E é-me atribuído um técnico. Esse técnico depois vai ser o responsável por fazer a ponte e a ligação entre a pessoa em situação de sem-abrigo e as respostas sociais que existem e que podem ser benéficas para esta pessoa. Outra vertente do NUPISA são as equipas de rua. Existem 5 equipas de rua, uma delas de saúde, mas a cidade está dividida em 4, e são equipas de rua que estão responsáveis pelas zonas da cidade. Existem ainda outras equipas que dão apoio àquelas pessoas, mas a nível técnico existe esta distinção, tanto das zonas da cidade. Pessoas que não se deslocam aos serviços, porque acontece, pessoas em situação de sem-abrigo que não se deslocam aos serviços. As equipas de rua que chegam a estas pessoas podem ser gestores de caso destas pessoas que não vão aos serviços, que não se deslocam, ou que estão menos motivadas. Estas entidades, e representado por estes técnicos e estas pessoas que estão na rua, o objetivo é precisamente garantir o bem-estar e a integração delas na sociedade. E garantir o acesso às respostas. E garantir também o acesso às respostas que existem, porque existem uma série de respostas, umas mais adequadas ou não, depois para o caso de cada pessoa, porque de facto cada pessoa é diferente e tem problemáticas diferentes. E é através deste gestor de caso que pode depois ter acesso a todas as respostas que sejam mais eficazes. E teoricamente, havendo este tipo de mecanismo, tem sucesso, ou seja, há uma integração constante, uma reintegração na sociedade em termos de ter trabalho e voltar a ter um teto, etc. A questão é, foi feito um caminho muito, muito grande na intervenção social nos últimos anos. Aquilo que aconteceu, portanto, isto já existia a unidade de emergência que era exclusiva da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e aquilo que aconteceu foi que esta intervenção com as pessoas em situação de sem-abrigo acabou por se juntar e coordenar com as outras instituições que já o faziam. Pronto, isto foi extremamente importante, de forma a não haver duplicação de intervenções, etc. Ou seja, aquilo que aconteceu foi o gabinete, portanto, há atendimento em gabinete e há as equipas de rua, não é? E o gabinete abriu-se à rua. Portanto, os técnicos das equipas de rua já podem ter lugar no gabinete, já podem fazer esse acompanhamento ao nível do gabinete também, o que, no meu ponto de vista, traz enormes vantagens. Por outro lado, a rua ainda não
usurpou os gabinetes, ou seja, eu acho que faz falta de alguma forma também que os técnicos e técnicas que estão exclusivamente em gabinete possam vivenciar aquilo que é estar na rua, isto é, daquilo que se pode vivenciar sem viver lá. Há ainda outra vertente de toda esta intervenção, eu estou aqui a falar de intervenção técnica, ou seja, técnicos sociais. Depois existe a maioria que são voluntários e voluntárias. E aí é que a coisa se perde um bocadinho o controle, porque existem muitos grupos informais, portanto, grupos de pessoas que se juntam e que vão distribuir alimentação ou roupa, mas que não estão formalizadas de forma nenhuma. E por isso é muito difícil de controlar. E quando nós falamos em voluntariado, ainda é um bocadinho quase mal aceito ou complicado de aceitar que haja uma entrevista, uma seleção, que as pessoas passem ou não, que haja formação obrigatória, porque principalmente na área de intervenção social é preciso ter boa vontade. Mas não é. De facto é preciso ter boa vontade, é preciso a pessoa querer ir e ter a disponibilidade para ir e não receber nada em troca sem ser aquilo que emocionalmente vai acontecer consigo. Mas é muito mal visto, isto é preciso ter formação para ir falar com os sem-abrigo. Pois é. Porque senão o risco de causar dano é muito maior. E isto as pessoas não pensam maioritariamente. Eu já ouvi coisas, fiz parte de muitas equipas de voluntariado, e ouvi coisas assim complicadas das pessoas depois gerirem. Ou seja, nós quando falamos depois do nível de sucesso ou não, e dependendo daquilo que é sucesso, mas do nível se calhar das pessoas saírem da rua ou conseguirem reintegrar-se de alguma forma, temos que ter em consideração tudo isto. Primeiro, que o fenómeno de estar em situação de sem-abrigo é um fenómeno multiproblemático e multicausal. Ou seja, não há só uma razão para a pessoa ir parar à rua e não tem só uma problemática. E é preciso atuar em todos estes contextos. Depois, há esta intervenção, possivelmente a nível técnico e certamente a nível de voluntariado, que temos que ir gerindo com a pessoa. Um exemplo tão simples disto é, eu quando trabalhava na área como técnica, estávamos a acompanhámos várias pessoas e uma delas precisava para pedir o RSI, para poder ter o rendimento social de inserção a que tinha direito, precisava de fazer o cartão de cidadão. E isto são tudo passos muito, muito pequeninos que nós temos que dar, porque de facto há pessoas que estão muito estruturadas e a rua engola as pessoas. E portanto, ter a organização de ter que fazer o cartão de cidadão, de ter que se deslocar ao serviço. As pessoas muitas vezes têm vergonha e as equipas de rua fazem isso com as pessoas. Portanto, nós, pertencer, também fazemos sempre que conseguimos. Se necessário, vamos com as pessoas aos sítios, porque é muito diferente a forma como as pessoas são recebidas. As pessoas ainda são muito mal recebidas nos serviços. Portanto, o papel ter o RSI, precisávamos de fazer o cartão de cidadão. E combinávamos com ele, precisamente com esta ligação. Para ter o RSI, que era aquilo que ele pretendia, precisa ter o cartão de cidadão. É óbvio que ter o cartão de cidadão é muito mais que isto, porque a pessoa precisa ter o cartão de cidadão para ser legal, para estar legal. Pronto. Portanto, estávamos neste caminho e combinávamos com a pessoa, ok, então amanhã vimos cá buscá-lo às tantas. Nós percebemos que isto atrasou tudo 3 meses, porque foi no inverno. E naquele inverno em específico havia uma voluntária de um grupo de voluntariado que, como estava a chover muito e a pessoa chegava e dizia mas empresta-me lá só 10 euros para ir dormir numa pensão e tal, a pessoa dava-lhe. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que este processo demorou mais 3 meses, ou 4, porque aquela pessoa, como tinha aquele dinheiro para ir dormir, sentia-se confortável e ia protelando. Agora, a pessoa estava cheia de boa vontade. Mas aquela pessoa atrasou o processo. Ou seja, só piorou o processo da pessoa em situação de sem-abrigo. Com muito boa vontade, e eu percebo, com muita empatia, porque de facto chovia muito e esse inverno foi péssimo, mas devia existir esta percepção de que há um trabalho técnico a ser feito. Ou pode haver um trabalho técnico a ser feito. Mas, portanto, vocês, por exemplo, a pertencer, estão a par com as instituições públicas e, portanto, há uma conversa, há uma gestão de trabalho que é feito. Sim, nós não fazemos parte ainda do UNPISA. Também esta pandemia veio novamente atrasar tudo, mas pretendemos fazer em breve parte do UNPISA, apresentar a nossa candidatura e, a par disso, estamos em contacto com as outras associações, porque já, como disse inicialmente, já as conhecíamos e já tínhamos aqui
alguma experiência de intervenção social e, portanto, conhecíamos os outros intervenientes e sabemos como é que funciona a cidade. Porque duas das pessoas que fundaram a Pertencer foram técnicas de equipa de rua durante bastante tempo. E, portanto, têm um conhecimento vasto sobre como é que isto tudo funciona. E, na verdade, Joana, então, como é que é a Lisboa à noite? Portanto, eu não estou a falar dos bares da Rua Cor-de-Rosa ou do Bairro Alto ou de Santos, onde estamos a beber um copo com amigos. Como é que é a Lisboa à noite que a Joana descreve que nós não vemos? Lisboa à noite é um paradoxo, porque Lisboa à noite é hostil, mas é muito acolhedora. E Lisboa à noite tem sítios muito alegres, e tem pessoas muito alegres, e tem pessoas muitíssimo sozinhas. Lisboa à noite também pode ser um bocadinho assustadora, pela realidade e pela diferença, mas é cheia de calor. E Lisboa à noite é a Lisboa das pessoas que são invisíveis durante o dia, mas que estão lá, só que nós não as vemos. E à noite não temos como não ver, a não ser que estejamos no Bairro Alto ou no Caixo de Sodré ou noutro sítio cheio de pessoas que continuamos a não as ver. Mas quem vai fazer voluntariado, não é? Ou quem vai com este propósito, ou quem olha, mesmo não indo com este propósito, quem olha para as outras pessoas, percebe de facto a realidade que não vê durante o dia. E Lisboa à noite fez-me crescer. Quando eu digo que Lisboa à noite pode ser hostil, mas também é muito acolhedora, é porque quando nós olhamos de fora e porque nós julgamos muito rapidamente sempre tudo, Lisboa pode de facto ser muito hostil, porque o ambiente pode ser hostil, porque as pessoas são diferentes e nós desconfiamos das pessoas que têm menos, que é um pressuposto estranho, e temos medo das pessoas. E quando vamos conversar com elas, percebemos que são pessoas exatamente como nós. Umas até muitíssimo mais interessantes que nós, com quem temos imenso a aprender. Muitas vezes, se calhar, juntamos à criminalidade e associamos, não é? E fazemos como se fosse parte do mesmo grupo homogéneo. Exatamente. E é uma das características que nós conferimos aos sem-abrigo. Que não está ligado. Ou que não está... Não é uma correlação direta. As pessoas que estão na rua, estatisticamente, não cometem mais crimes do que a mesma proporção das pessoas que estão em casa. Portanto... Mas de facto é o aspecto, são todos estes preconceitos, estes mitos que nós temos na nossa cabeça, que as pessoas roubam, que as pessoas não querem trabalhar, que as pessoas são sujas. Tanto que às vezes nós conhecemos alguém e ao conversar com a pessoa, quando percebemos que a pessoa está na rua, nós no dia a dia dizemos, não parecia nada, nem queria acreditar que aquela pessoa estava na rua. Porque a nossa ideia das pessoas que estão na rua são pessoas que estão sujas, que têm a barba grande, que têm o cabelo que não está lavado, que têm roupas sujas e rotas, porque nós temos este imaginário na nossa cabeça que nos faz acreditar depois que toda a gente é assim. Mas como humanos temos tendência a colocar as pessoas em grupos, não é? Em caixinhas. Nós naturalmente, quando conhecemos alguém, naturalmente fazemos essa segmentação, essa escolha por grupos automaticamente na nossa cabeça e depois temos que a desconstruir para não pensar dessa forma. É interessante para mim e para nós perceber também um pouco o que é que tem sido esta evolução, Joana, ao longo dos últimos anos. Portanto, Lisboa teve uma evolução, um crescimento, um desenvolvimento enorme nos últimos 10, 15 anos, ou seja, mais especificamente a partir de 2012, 2013, em que muita coisa mudou na cidade. Com a base da mudança da lei do arrendamento e a partir daí toda a evolução turística, a evolução da cidade, mudança, obras, etc. Houve aqui muita coisa a acontecer, muita gentrificação também que aconteceu, porque estava muita gente idosa a morar em certos bairros, etc. Ou seja, tendo em conta a evolução da cidade, como é que tem sido a resposta e como é que tem sido a evolução também das pessoas em sem-abrigo. Sem contar já também com o último ano, que entretanto também houve um impacto muito grande da pandemia, não é? Sim, nós tivemos ali um momento marcante, eu acho que alterou muita coisa ali por 2008, 2009, aliás, 2009, 2010, quando a crise foi muito acentuada e nós começámos a ver o perfil das pessoas em situação de sem-abrigo alterar. Deixaram de ser as pessoas mais velhas que estavam na rua há mais tempo, à partida com mais patologias ou com aquela ideia que nós temos da pessoa em situação de sem-abrigo, de barbas e mal cuidado, e passaram a vir pessoas com mais estudos,
mas que devido à crise tiveram ali muitas dificuldades e, portanto, acabaram na rua. E o perfil alterou. De facto, depois as alterações foram acontecendo em Lisboa e, do meu ponto de vista, aquilo que aconteceu foi as respostas mantiveram-se todas as mesmas e as respostas não são, e é esta a grande questão, as respostas não são personalizadas. Neste momento estamos a fazer esse caminho. Agora, passado este tempo todo, estamos a fazer esse caminho, começamos a fazer esse caminho. Mas nós continuamos a ter respostas muito generalistas. Aliás, aquilo muito sintomático de tudo isto, da forma como nós vemos as pessoas, a sociedade vê as pessoas e muitas vezes como lidamos com este fenómeno, no site da Câmara Municipal de Lisboa há uma aplicação para denunciar situações no espaço público, situações de lixo, de ruído, e estas questões nós podemos denunciar lá. Ruído, lixo, exatamente a seguir a isso estão sem abrigo. Existe um separador específico para sem abrigo, que está ao pé do lixo e ao pé do ruído. E isto é a forma como nós estamos a ver. Isto não são pessoas, não é? Quer dizer, eu posso ir ao portal da minha rua, denunciar sem abrigo. Existe uma ferramenta, sem ser essa, que é um site dentro da Câmara para partilhar estas situações em que uma equipa de técnica de rua depois é notificada mediante a sua zona e vai. Portanto, já existe essa ferramenta e existe ainda este separador que não coloca este fenómeno num sítio diferente, coloca ao pé das pragas, que é assim, que é o lixo, os problemas com bichos, todas estas coisas, e coloca as pessoas em situação de sem-abrigo no mesmo bloco que os problemas. Portanto, como é que nós pretendemos alterar a nossa visão? Isto é um exemplo daquilo que é sintomático e da forma como nós olhamos para este fenómeno. É uma praga da cidade. Exato. Pegando naquilo que a Joana falava da viagem a Londres, eu de facto senti em algumas viagens que às vezes quanto mais evoluída teoricamente está a cidade, não é? Mais industrializada, cada vez mais sentimos isso. Mas surge-me aqui uma pergunta interessante que é, ou seja, nós por um lado somos um povo, naturalmente o povo português, de acolher, de dar, de ajudar, não é? Que sentimos que há muitas pessoas, mas ao mesmo tempo temos o quê? Uma falta de empatia, falta de cuidado, falta de comunicação. O que é que nos falta aqui para conseguirmos trabalhar isto de melhor forma? Aquilo que eu acho, e eu tenho esta discussão inclusivamente com as minhas amigas, é que quando é para ajudar, qualquer coisa chega. E não chega. E é isto que nós temos que perceber. A boa vontade não chega. Ok, eu não ajudo tudo, mas ajudo um bocadinho. Mas então se calhar estamos a desajudar. E nós partimos deste pressuposto, e é este o problema em relação a esta população. Nós partimos deste pressuposto de que as pessoas estão num nível diferente do nosso. Não é? Isto é como a questão do dar dinheiro na rua. Quando as pessoas pedem dinheiro, as pessoas dão dinheiro. É uma escolha. Ou dou dinheiro ou não dou dinheiro. E eu não digo isto defendendo que as pessoas deem dinheiro, porque eu, por exemplo, não dou, porque acho que depois pode ser muito confuso para as pessoas, se me virem alguma vez no papel de técnica ou de voluntária, depois pode ser confuso. Ou avalie as situações em que estou, não é? Se é uma pessoa que eu conheço, à partida não dou porque vai baralhar. Mas é uma escolha das pessoas, dar ou não dar dinheiro. A partir do momento em que eu dou, o dinheiro é da pessoa. Não, mas eu dou dinheiro, mas não é para comprar álcool. Isto é o mesmo que me darem uma prenda e dizerem, olha, eu dou-te uma prenda, mas tu não vais comprar uma camisola amarela. Mas eu queria era uma camisola. E nós não temos esse tipo de respeito pelas pessoas. E eu percebo, por exemplo, que seja chocante para as pessoas perceber que para uma pessoa alcoólica é muito mais importante comprar álcool do que comprar comida. E é muito mais importante, não só psicologicamente, mas fisicamente. Porque a pessoa está a ressacar e a ressaca do álcool pode matar. Portanto, a pessoa precisa muito mais, não é só, é muito mais importante, a pessoa precisa mais de álcool do que precisa de comida. E isto para as pessoas, mas agora fui lá e fui ajudar ao vício. Porquê? Porque nós partimos deste pressuposto que as pessoas não sabem o que é melhor para elas. E partimos desta ideia porque as pessoas estão na rua. E, portanto, sabem menos que eu. Como é que alguém pensa que sabe mais o que é que aquela pessoa precisa do que a própria? Que isto vem muito na linha depois das instituições que surgem, dos grupos informais que surgem para tirar pessoas da rua.
Ninguém tira ninguém da rua. A mim às vezes perguntam, mas tiveste tantos anos na rua, quantas pessoas tiraste da rua? Nenhuma. E as pessoas pensam, pá, que incompetente que ela é. Não, eu não tirei ninguém da rua. Há pessoas que saem da rua. E eu tive o privilégio de acompanhar o percurso de algumas que saem da rua. Mas eu não tirei ninguém, porque as pessoas é que saem por si. Porque nós vamos muitas vezes fazer este tipo de coisas, não é? Para nós. Eu ajudo para mim. E esta é a grande diferença. Se eu estou a ajudar para mim, eu estou a ajudar para os outros. Enquanto comunidade, tendo em conta isto que temos aqui estado a falar, o que é que nós podemos fazer melhor? O que é que eu, pessoa, e o que é que nós, comunidade, podemos fazer? Em primeiro lugar, podemos começar a dizer pessoas em situação de sem-abrigo. E podemos começar a olhar para as pessoas como pessoas. E dizer bom dia, ou dizer boa tarde. E olhar para aquelas pessoas não nos faz mal. E faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Porque eu não consigo imaginar o que é passarem imensas pessoas por mim e ninguém sequer olhar para mim. Porque eu sou invisível. E as pessoas começam a incorporar isto. Mas, Joana, isto na verdade, nós sentimos isso muitas vezes, ou seja, no nosso bairro ou na nossa vida no dia-a-dia, as pessoas já nos tomam como invisíveis e não ligam umas às outras na verdade. É verdade, só que maioritariamente nós depois vimos para casa ou temos amigos e amigas e alguém nos identifica, alguém nos chama pelo nome. Neste caso, não. Neste caso, as pessoas estão, a maior parte do seu tempo são invisíveis e quando não são, às tantas quase que é pior porque tem este olhar e este julgamento associado. Portanto, respeitar as pessoas, olhar para as pessoas como pessoas, dizer-lhes bom dia, boa tarde, respeitá-las é importantíssimo. Se as pessoas quiserem fazer mais que isso, acho que há 2 caminhos muito importantes. O da informação, pesquisem mais sobre isto. Existem estudos, existem formações até, existem algumas ações. Pesquisem, informem-se e inscrevam-se para fazer voluntariado. É uma experiência única e que nos muda a nós. Nós não vamos mudar os outros. Quem sai de lá mudado somos nós. Tendo em conta também a pandemia que nos assolou e que ainda hoje em dia toma conta, e não sabemos exatamente como será a gestão, sabemos é que vamos ter que nos gerir com Covid nos próximos anos. Como é que imagina os próximos tempos, ou como é que gostava que evoluísse a cidade e a resposta da cidade em relação a estes temas? Eu imagino os próximos tempos muito duros, muito duros e muito negros, naquilo que toca não só às pessoas em situação de sem-abrigo, mas à intervenção social. Na última sexta-feira, conversava com um senhor na rua e perguntava-lhe se ele achava que estavam mais pessoas na rua agora, porque de facto nós não temos números, não há números desta população ainda, agora, deste tempo. E perguntei-lhe se ele achava que havia mais pessoas na rua e ele respondeu-me que não há mais. Em número, da perspectiva dele, não há mais. Elas são diferentes. Ou seja, quando iniciou a pandemia, foram abertos vários centros de alojamento, foi feita aqui toda um trabalho, uma intervenção com as pessoas que estão na rua. Portanto, abriram centros de alojamento em pavilhões, assim, coisas temporárias, e depois tentaram que as pessoas fossem colocadas em alguma resposta mais a longo termo e mais direcionada para a pessoa. Algumas pessoas que estavam na rua aproveitaram, de facto, esta facilidade que se criou para ir para algumas respostas ou para sair da rua. As pessoas mais resistentes continuaram na rua. Ou seja, aquilo que aquele senhor me estava a dizer era que o número é mais ou menos o mesmo, mas são outras pessoas, porque houve muitas que saíram e estão a chegar muitas. E isto é assustador, porque se já estão a chegar muitas, e nós estamos com o Covid há um ano, se de facto nós vamos ter que nos gerir com o Covid, o que é que vai acontecer a seguir? Para além disso, também escandaloso, não é? Um bocadinho aquilo que está a acontecer por vários sítios. Isto é, nós percebemos que a polícia passa multas às pessoas e estão a aproveitar um bocadinho isto, não é? As entidades públicas estão a aproveitar um bocadinho esta questão da pandemia para esconder um bocadinho mais este fenómeno. Ou seja, por exemplo, em Santa Apolónia, um sítio que era de distribuição alimentar sempre foi, neste momento já alteraram o sítio, não é? O que faz sentido, com base na pandemia, já alteraram o sítio para um sítio muito mais escondido, mais longe, mais escuro. Já há algumas entidades que já só vão distribuir naquele sítio. Portanto, as pessoas têm que se deslocar
ainda mais para aquele sítio. Com esta capa de que não pode haver ajuntamentos, as pessoas quase que têm medo de ir buscar comida. As pessoas vão buscar comida e imediatamente se vão embora. E a dinâmica não era esta. E há pessoas que são multadas por estarem na rua, sentadas na rua, e são multadas, por isso não podem estar na rua. E um dos senhores dizia, pois eu até disse ao senhor, eu até disse assim ao senhor polícia, então, mas olha, quer que eu vá para onde? E o senhor disse, estou aqui para casa. Eu disse, então, mas eu moro na rua, vou para onde? Então vá lá para o sítio onde costuma estar. Ou seja, pronto, as pessoas não costumavam de todo passar o dia no sítio onde tem a tenda ou onde tem o cartão. Pelo contrário, a dinâmica era deambular pela cidade ou andar pela cidade. Isto não revela uma falta de formação e uma falta de empatia? Sim, eu considero exatamente isso. É muita falta de empatia, porque, lá está, porque nós nunca nos pomos no lugar do outro, porque não poderíamos estar lá. E eu digo muitas vezes isto, de facto, para ir para a rua é preciso um conjunto de circunstâncias. Mas, se nós formos bem a ver, nós estamos aqui numa altura de pandemia, há muitas pessoas que estão em layoff, outras pessoas que não têm trabalho, que foram despedidas. E se nós pensarmos sobre isto, nós temos... Se nós vivermos numa casa alugada, se nós não pagarmos a renda durante 3 meses, sem moratórias e sem nada dessas coisas, se nós não pagarmos a renda durante 3 meses, o senhorio pode legalmente despejar-nos. É assim, 3 meses. Ok, depois temos a família, depois temos os amigos, e tudo isto às tantas é uma bola de neve. E tudo isto tem o seu fim, porque não é assim tão fácil e as famílias não estão preparadas para acolher outra família durante muito tempo. Portanto, as coisas não estão assim tão longe. Não é uma situação assim tão difícil. Mas que, na verdade, quando nós falamos aqui, eu acho que não mencionámos isso durante a conversa, o estar em situação de sem-abrigo, no fundo, já é quase aqui um limite, porque há muito caminho intermédio, não é? Os bancos alimentares, uma série de instituições que ajudam, de roupa, a Dona Ajuda, etc., com quem nós já falámos, inclusive. Portanto, há aqui um caminho grande feito, não é? Portanto, nós estamos a falar já no limite da situação de quem acaba por ficar sem teto. Mas, de facto, sinto isto, ou seja, nós não sabemos fazer melhor. Sinto eu. Porque aquilo que dizia da falta de empatia é nós não nos conseguimos pôr no lugar do outro. E, portanto, nós julgamos e criamos respostas e criamos políticas com base naquilo que nós achamos. Como é que isso resulta, não é? Nós vemos que quem cria políticas e respostas para os transportes públicos e não anda a transportes públicos não faz a menor ideia do que é que está a fazer. E com isto eu não estou a dizer, obviamente, que as pessoas têm que ir para a rua sentir, mas é preciso ouvir as pessoas, é preciso perceber aquilo que elas precisam. E depois sim adaptar as coisas. Não me adianta estar a criar respostas XPTO que na minha cabeça fazem imenso sentido se depois as pessoas não a vão utilizar porque não se identificam com ela ou não se sentem bem lá. Mas temos capacidade, olhando aqui para o futuro, e já em jeito de terminar, de sermos uma Lisboa mais inclusiva, mais integradora? Como é que nós podemos estar, ou como é que a Joana imagina daqui a uns 5 ou 10 anos? Eu acredito que sim. Acho que as pessoas... em tempos difíceis, até têm mais disponibilidade para ajudar. E, portanto, não só para ajudar as causas, mas também para ouvir e para se pôr no lugar do outro. E, portanto, acho que isso pode ajudar a conversarmos sobre as coisas abertamente, mais informação sobre este tema, sobre este fenómeno e mais atenção às pessoas. E eu acho que estamos a fazer esse caminho. Claro, com muitas coisas a melhorar e com algumas falhas, mas estamos nesse caminho de olhar para as pessoas como pessoas e cada pessoa precisa de uma resposta, cada pessoa precisa de uma intervenção direcionada e personalizada. Eu acho que nós estamos a caminhar para lá. Uns mais que outros, mas vamos caminhando para lá. Com esperança que seja sempre a melhorar, não é, Joana? Sim, claro. Queria falar aqui do projeto que nos trouxe hoje, mas antes disso queria perguntar: há algum tema, alguma mensagem que gostasse de deixar aqui que eu não tenha perguntado, que gostasse de chamar a atenção? Acho que não, só mesmo em jeito de conclusão, para nós nos pormos no lugar do outro, temos que, para termos uma capacidade empática, temos que a treinar, mas temos de facto que nos pôr no lugar da outra pessoa e tentar apagar os julgamentos da nossa cabeça. E isso é muito difícil, porque nós julgamos sempre, mas podermos apagar isto e lidar com eles, termos consciência dos nossos julgamentos é aquilo que é mais importante, para podermos lidar com eles.
com estes preconceitos e mitos que nos assolam, não é? E também é importante dizer isto, que há alguns mitos muito relevantes em relação às pessoas em situação de sem-abrigo, como, por exemplo, as pessoas estão na rua porque querem. As pessoas não estão na rua porque querem, mesmo que o digam. E é essa a questão, nós temos que ver um bocadinho mais além. Estar na rua é uma situação muito má. As pessoas não estão na rua porque merecem ou porque de alguma forma o promoveram. Tiveram um papel ativo nesse caminho. Claro, somos adultos. Todos temos escolhas que correm melhor ou pior, ou outras que nem sequer temos escolha. A verdade é que é uma situação limite e as pessoas estão em situação limite. E mais do que a situação em que já se encontram, que muitas vezes está relacionada com a quebra de laços familiares, de suporte social, ainda tem todo este peso que nós, sociedade, lhes damos, esta conotação negativa e quase que temos medo das pessoas. Mas, entretanto, gostava só de dizer mais uma coisa em relação ao projeto que não disse, ao Pertencer Contigo, que era, nós fazemos estes encontros quinzenais, de 15 em 15 dias vamos para a rua, e por aquilo que percebemos e por termos ouvido a necessidade das pessoas, percebemos que as pessoas precisam muito de acompanhamento psicológico e precisam muitas vezes de acompanhamento jurídico, e que há algo que é bastante complicado de aceder, tanto ao acompanhamento psicológico como ao acompanhamento jurídico. E, portanto, estamos neste momento a desenvolver aqui um complemento ao projeto, em que vamos ter uma equipa de voluntariado específica de psicólogos e psicólogas e uma equipa de voluntariado de juristas e advogados e advogadas que vão fazer esse apoio, vão dar esse apoio às pessoas que estão em situação de sem-abrigo, em regime de voluntariado, mas a que as pessoas possam aceder rapidamente e eficazmente e que possa muitas vezes prevenir ou acompanhar muitos problemas que as pessoas sentem. Esse é um complemento que estamos a criar. Ou seja, que é interessante pessoas que tenham essa capacidade que se possam juntar a vocês, se tiverem essa vontade. Muito Exatamente. Bem. Acho interessante. Pronto. E fica aqui a mensagem. Então, e que projeto é que nos traz hoje? Sim, hoje queria-vos falar do projeto É um Restaurante. O restaurante chama-se É um Restaurante. É um projeto da Associação Crescer e quem trabalha nesse restaurante são pessoas em situação de sem-abrigo, que eles acompanham. Essas pessoas têm formação com um chefe de top, que é um restaurante que serve ao público. Neste momento está a apoiar na distribuição alimentar também das pessoas em situação de sem-abrigo, mas que tem takeaway, tem Uber Eats, portanto podem pedir Uber Eats. E de facto deu toda uma perspectiva, porque há muito poucos projetos nesta área de empregabilidade para as pessoas em situação de sem-abrigo, principalmente que lhes conferem este tipo de dignidade e de autonomia. E vale muito a pena porque de facto é muito inspirador aquilo que as pessoas conseguem quando são empoderadas, quando são acompanhadas e quando acreditam que podem. Cada vez mais se ouve falar de uma forma pequena deste tipo de projeto, e isto também nos dá também alento de que de facto estamos a entrar num modelo mais de integração e de mais cuidado e de mais atenção para o outro, para sermos em conjunto uma sociedade e uma cidade melhores e mais evoluídas. Joana, obrigada pelo seu tempo. Gostei de a ter aqui comigo a conversar. Foi uma boa conversa sobre um tema que nem sempre é falado, mas que é um tema importante e determinante na definição da nossa cidade e do nosso futuro. Joana, obrigada mais uma vez. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui também para esta conversa. E vemo-nos por aí.